seguinte, ele deu um gráfico. A partir desse gráfico, ele pediu o esboço seguindo a seguinte regra, né? Ele pediu o módulo de x menos 3 mais 2. E aí, com isso, a gente foi identificando aqui os valores importantes. Só ampliar aqui. Então, o que acontece? Os meus valores de x, né? Deu 3 e menos 3. Então, x1 menos 3, x2, 3, positivo. Além disso, eu tenho aqui também o meu vértice, 5, né? O meu x do vértice 0 e o meu y do vértice 5. Então, isso foi o que a gente consegue visualizar pela nossa questão. E aí, o que acontece? Olhando pelo enunciado, quando ele coloca o menos 3 aqui ó, ao lado do x, significa que a nossa figura, o nosso gráfico, né, nesse caso a parábola, ela vai andar para a direita. Se fosse positiva, ela ia andar para a esquerda. Então, é isso que vai acontecer com a nossa figura. Deixa eu só montar ela aqui no cantinho. Ó, eu tenho plano cartesiano. E aí eu vou observar o primeiro x. O meu primeiro x é o menos 3. Como aqui no enunciado ele pediu menos 3, significa que eu vou andar para a direita 3 casas. Então, menos 3, vou andar 3 casas, vou parar no 0. Então, o meu x1 passa a ser aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o meu x2. O meu x2, 3, eu vou andar 3 casas para a direita. Isso por causa desse menos 3 aqui, hein? Então, vou andar 3 casas, vou parar no 6. Vou parar ali no 6. Então, a minha parábola, a mesma coisa vai acontecer, né? Como ela vai toda para a direita, esse meu vértice aqui do 5, ele vai para o 3. Então, ele vai permanecer na altura do 5, porém, ele vai ficar aqui, ó. Mais ou menos no 3. Então, a figura inteira foi para a direita. E aí, como ele pediu esse módulo, né? A minha parábola aqui, ela continua, só que o valor negativo, ela não pode permanecer. Eu tenho que espelhar para o positivo. Então, ela vai vir para cima. Vai ficar assim. Respeitando essa primeira regra. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. E por causa desse 2, ela vai subir 2 casas. Olha só, ela está em cima do eixo. Ela vai subir 2 casas. Então, ela estava aqui na origem, no 0, 0. Foi parar no 2. Aqui, que era o 5, subi 2, foi parar no 7. Sim ou não? Eu vou abrir o GeoGebra aqui rapidinho. Só para mostrar esse
essa movimentação da figura. Só um minutinho. Vamos ver que tô só procurando o aplicativo certinho aqui. Vou abrir ele aqui rapidinho, que é mais fácil para vocês visualizarem. Deixa eu só localizar ele aqui. Cima quadrática. Vou trocar a página aqui para vocês verem. Só me confirma aí se vocês estão vendo o GeoGebra. Então, olha só. Eu tenho uma função aqui. Esse aqui é o meu valor do A. Vou colocar f de x mesmo. Não foi essa que eu usei ontem, calma aí. Não foi essa. Deixa eu só procurar outra aqui. Não tô encontrando a que eu usei ontem.
Vão fazendo aí a próxima. Tentem fazer a próxima enquanto eu procuro isso aqui. Eu vou procurá-la aqui rapidinho. Façam a próxima questão aí, questão 4. Vou colocar lá para vocês verem. Só enquanto eu procuro o aplicativo. Tentem fazer a questão 4 aí, por favor. Eu vou procurar o aplicativo rapidinho só para eu mostrar o que eu falei com vocês sobre a movimentação. Só um minutinho, porque eu usei um aplicativo ontem para demonstrar, mas não estou encontrando. Tentem rabiscar essa daqui. Vou procurar aqui rapidinho. Ah, ó, encontrei. Encontrei o aplicativo. Olha só, vou colocar o segundo exemplo aqui, módulo de x. Se eu pego esse acompanhamento do x aqui e coloco menos 3, como foi o nosso exemplo, ele vai andar 3 casas para a direita. Conseguiram observar? Olha só, vou voltar lá no meu exemplo. Olha, estão conseguindo ver? Estava assim, f de x, ó, centralizado. Eu vou voltar lá no meu exemplo e vou colocar dentro do módulo menos 3. Ele vai para a direita. Quando esse valor ele fica positivo, ele volta 3 casas, mas ele volta 3 casas da origem. A origem dele era o 0, 0. Então, olha aqui, mais 3. Ele volta 3 casas da origem. Conseguiram entender? Se eu coloco depois do módulo mais 2, mais 3, ele sobe 3 casas. Olha onde estava. Vou subtrair 4. Ele vai descer 4 casas. Conseguiram entender a questão do gráfico? Só me respondem aí, por favor. Sim, então, na questão, foi isso que aconteceu. Vou voltar para a questão aqui para vocês verem. Ele pede para a gente modificar o gráfico. Ele pede para a gente modificar o gráfico. Então, vou fazer de vermelho. Por causa desse menos 3, eu vou andar para a direita. Então, ó, vou pular 3 casas para a direita.
Aqui, ó, mais 3 casas. E aqui também, mais 3 casas. Então, o meu gráfico ficou assim, no vermelho. Como esse valor está entre módulo, o que ia descer, ia vir para o negativo, ele vai ser refletido para a parte positiva. Dessa maneira. Se não houvesse esse mais 2, ia parar aqui. Como tem esse mais 2, a minha parábola vai subir 2 casas. Eu vou fazer de azul, olha só. Vai do 0 para o 2, vai do 5 para o 7. E aqui também vai subir 2 casas. Então, ela vai ficar aqui. Então, o gráfico da resposta é esse em azul. É a letra B, se eu não me engano. É a letra B. Olhem aí a letra B. Vamos para a questão 4. Questão 4. Questão 4 foi Cefete de Minas. E ele deu uma função G, e ele pergunta quantas raízes são reais. Seja f de x uma função real com 3 raízes não nula, isso f, e o g, uma função definida por x sobre f de x, entre módulo. Ele pergunta quantas raízes são reais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou separar esse meu valor. Vou escrever assim, ó. Vou colocar o g de x e vou escrever dessa maneira aqui, ó. X vezes 1 sobre f de x. Só separei para visualizar melhor. Quando a gente trabalha com esse fator aqui, olha o meu rascunho, 1 sobre f de x, nós não vamos encontrar valores reais, porque a minha função ela vai ficar elevado a menos 1. Então, nesse caso aqui, a gente não vai encontrar raízes, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse meu valor para tentar descobrir algum para o x. Vou pegar o f de x, vou igualar a 0, já que eu quero achar a raiz. Então, vai ficar x sobre f de x entre módulo, também não vai alterar a minha resposta. Eu vou multiplicar cruzado. Qualquer valor vezes 0, 0. E aí nós vamos encontrar o valor de x igual a 0. Então, nós obtemos aqui apenas uma resposta. Ele pergunta um número de raízes, uma raiz. No caso, a raiz deu 0. Dúvidas? Vamos para a questão 5. Questão 5. Considere a função f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 1 e os conjunto A.
x pertence aos reais, tal que x é maior, x é menor do que zero, e b está entre menos 1 e 2. É correto afirmar que... Então, a gente vai mexer com isso aí um pouquinho. O que a gente consegue fazer, nesse caso aqui, para facilitar, é o desenho. Se vocês se sentirem mais confortáveis com o gráfico. Então, vê o que vocês conseguem rabiscar nela aí rapidinho. F de x é igual a módulo de x ao quadrado menos 1. Esse meu valor entre módulo, eu posso mexer. Ele vira um produto notável, a soma pela diferença. O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, eu vou escrever assim. Vou escrever x mais 1 vezes x menos 1. Se eu quero encontrar as minhas raízes, eu vou igualar esse valor a zero. Quando o meu f de x vale zero, eu encontro as minhas raízes. Para isso acontecer, já que eu tenho uma multiplicação, um dos meus termos precisam ser zero. Então, vou usar esse primeiro. X mais 1 igual a zero, x igual a menos 1. Vou usar esse aqui. X menos 1 igual a zero, x igual a 1. Então, eu já tenho as minhas raízes. Menos 1 e 1. Olhando pela questão, o meu valor de C é o menos 1. Então, ele ficaria aqui, né? A minha parábola comum. Dessa maneira. Porém, como esse meu valor está entre módulo, essa parte negativa eu vou espelhar. Então, meu vértice, que era o menos 1, passa a ser 1. Então, a minha parábola vai ficar nesse formato. E aí eu vou observar as minhas informações. O meu valor de A são os valores reais, tal que x é menor do que zero. Então, eu vou trabalhar só com os valores menores do que zero. O meu valor de B, eu vou de menos 1, incluo menos 1 até o 2. Então, vou do menos 1 até o 2. E ele está perguntando a relação entre eles. A relação entre f de A e f de B.
Então, o meu x ao quadrado menos 1, se o meu x for menor do que 1, menor do que menos 1, ou maior que 1. Então, eu usei a regra comum, né? Ele positivo. E aí ficou só essa parte aqui, ó. Menores do que menos 1 e maiores do que menos 1. O valor que ficou entre foi o valor que eu espelhei. Então, foi o valor negativo. Só vou trocar o sinal. X ao quadrado mais 1. Isso se o meu x for menor ou igual a 1. E se o meu x for maior ou igual a 1. Então, repetindo. Minha parábola comum, sem alterar, foi o que eu comecei a fazer. O valor que ficou entre menos 1 e 1 foi o valor que eu espelhei. Então, nós temos aí a união do f de A. Eu peguei todo o meu conjunto de A e uni com o meu conjunto de B. A união, eu não repito os meus valores. Eu peguei as minhas duas regras e uni. Dúvidas aí ou não? Letra A. Se por acaso fosse subtração, ficaria uma parte vaga, né? Porque como a gente subtrai, a gente tira. Não pode ser as outras alternativas. Dúvidas? Sim ou não? Alguma dúvida? Então vamos para a próxima. Questão 6. É a de 2017. Ele deu a função e ele pede os dois valores para x, para que a resposta seja 2. Então, o que acontece? A função que ele me deu foi f de x igual a módulo de x menos 3. Como ele pede para esse valor assumir o valor de 2, eu vou substituir o f de x por 2. Então, vai ficar 2 igual a x menos 3. Esse menos 3, ele vai trocar de lado, trocando operação. Vai ficar 2 mais 3, que é o meu valor de x. Logo, o meu valor de x vale 5. Assim como ele pode assumir o valor positivo, ele também pode assumir o valor negativo. Então, menos 2 vai ser igual a x menos 3. Vou trocar o menos 3 de lado, vai ficar menos 2 mais 3. É o meu valor do x. Logo, o meu valor do x vale 1. E aí ele pediu a soma dos valores de x. 5 mais 1, 6. Letra C. Dúvidas? Essa foi simples. Tentem rabiscar a próxima aí.
Questão 7. Vou colocar ela lá para vocês verem. As questões da EA são mais simples mesmo, tá? Não é exceção, não. Essa aí dá para vocês fazerem. Tentem fazer. Essa aí, se não quiser ir usando as regras até o final, pode fazer o desenho direto, não tem problema algum. É até mais rápido. E na hora de marcar, só ter cuidado, tá? A alternativa ficou embaixo. Essa dá para vocês fazerem tranquilamente. Tentem fazer aí. Sem medo. Vamos fazer direto pelo gráfico? Deu tempo de vocês fazerem? Vou esperar aí 3 minutinhos. Deixa eu ver a minha cor. Não é A. Giovanni, não é A. Olha os sinais. Você errou o sinalzinho na hora da conta. Ou faz o seguinte, vê se você não tá. Olha só, presta atenção aqui.
O gráfico, a letra veio depois do gráfico. A é essa. B, C. Vê se não foi isso. Foi? Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é procurar a parte mais fácil, né? O que vai me facilitar aqui. Então, olhando para as questões, ele me deu duas regras. A primeira tem módulo, a segunda não tem módulo. A segunda é uma equação de segundo grau. Então, eu vou começar pela equação de segundo grau. Então, vou só copiar ela aqui. Ó, x ao quadrado menos 2x mais 2. Esse valor eu só posso usar para x menor ou igual a 2. Então, eu vou começar pelo 2. Vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. Zerou. Mais 2. Então, quando meu x for 2, meu y vale 2. 2. Então, vou marcar o meu ponto. Lembrando que eu estou trabalhando com a parábola. Esse é o meu ponto da parábola. E aí, se vocês quiserem resolver por aqui, olha só. O meu valor C é o único ponto que intercepta o eixo Y. Eixo Y, eu vou lá no 2. Então, já vai cortar aqui. Vou substituir por 1, só para saber onde ele vai parar. Se quiser calcular por vértice, pode resolver também, tá? Estou fazendo por substituição. 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 2. 1 ao quadrado, 1. Menos 2, mais 2. Deu 1. Então, quando o meu x for 1, meu y vale 1, que é o meu vértice. Sairia tranquilamente pela fórmula do vértice. Então, essa é a minha parábola. Para lá não tem. Ele falou que o máximo é o 2. E aí, a segunda regra. Segunda regra. A segunda que eu vou usar, né? A primeira que ele usou lá. Menos 4 menos módulo de x menos 4. Se 2 for menor do que x for maior do que 2 e x for menor ou igual a 7. Então, é isso que nós vamos usar. Olhando pelo gráfico, ele usou 2, 4 e 7. O 2 não precisa, não há necessidade, porque tem que bater no 2. Vamos só testar para confirmar aqui, olha só. 4 menos módulo de 2 menos 4. 2 menos 4 menos 2. Módulo de menos 2, 2. Então, vai ficar 4 menos 2, bateu 2. Vou continuar. Vou substituir por 4, já que ele usou 4 aqui, ó, em todos os gráficos. Então, vai ficar 4 menos módulo de 4 menos 4. 4 menos 4, 0. 4 menos 0,
4. Então, quando o meu x for 4, meu y vale 4. Então, vou subir até o 4. E vou usar o 7. Então, vai ficar 4 menos módulo de 7 menos 4. 7 menos 4, 3. 4 menos 3, 1. Então, quando o meu x for 7, meu y vale 1. Vou lá no 7, vou subir até a altura do 1. E vou traçar. Vou ligar os pontos. Esse é o meu gráfico. É a letra C. Dúvidas? Vamos para a próxima. Questão 8. PUC. Essa também dá para vocês fazerem. Também é de gráfico. Ele pediu o gráfico correto. Tentem fazer essa daí, enquanto eu arrumo aqui, coloco as outras alternativas. Já pode até eliminar o que vocês acham que está errado. E aí, o que vocês acham? Qual das alternativas aqui a gente já pode eliminar? Quais não pode ser o resultado? Quais alternativas não pode ser o resultado? Vai de A a E. Lembrando que a alternativa está escrita abaixo. Então, essa é a. A. A pode ser resposta?
A B pode ser resposta? C. Essa é a D. E essa é a E. Respondem aí para mim, por favor. Quais não podem ser resposta? Gente, responde, pelo amor de Deus. Falem comigo. Quais não pode ser resposta? Ué, as meninas fugiram? Giovana e João Vitor, sobrou vocês. Quais não podem ser resposta? Falem aí para mim, por favor. Fugiram também? Ah, tá. Desculpa, não vi. A e B não podem ser resposta? Deixa eu lá ver. A não pode ser resposta. Não pode porque eu tenho valores na parte negativa. Se eu peço um módulo, eu peço a parte positiva. A B não pode ser resposta. Minha figura também está na parte negativa, não pode acontecer. A E também não pode ser resposta. Ó, eu tenho uma parte na negativa aqui. Está na minha parte negativa, não pode. Então, nós temos aí opções para a resposta, C ou D. E aí eu vou só passar a pergunta para cá. A pergunta foi: f de x igual a módulo de 3x menos 1. Ah, trabalhar com módulo é muito difícil. O que a gente pode fazer? Trabalha ele normal, sem módulo. E aí a parte que for para o negativo, vocês vão espelhar para a positiva. Então, aqui, ó, o meu valor de B é o menos 1. Então, ele deveria cortar aqui, menos 1. Vou descobrir quem é o meu x. Olha, 3x menos 1 igual a 0. 3x igual a 1, x igual a 1/3. Então, ele vai cortar aqui em 1/3. Mas aqui é uma equação do primeiro grau. Então, vai me resultar aqui em uma reta. Como ele pediu entre módulo, a parte negativa nós vamos espelhar para a positiva. Se ele cortou em menos 1, eu vou traçar em 1. Olha só, espelhei para a parte positiva. E a parte que estava negativa é só apagar. Resposta, letra D. Dúvidas? Foi simples, não foi? Deu para pegar tudo, João Vitor? A questão 9 dá para fazer, não vai dar tempo agora, né? Porque faltam 3 minutos. Mas a questão 9, vocês podem fazer normalmente, tá? Como ele pede interseção, vocês vão igualar f de x com o g de x. E aí vai surgir uma equação do segundo grau.
tá? E aí, só lembrando, olha só, deixa eu jogar para lá, só para dar uma ideia para vocês fazerem. Olha a questão 9. Quando ele fala que os pontos se interceptam, significa que eles vão se encontrar em um mesmo ponto. Significa que f de x vai ser igual a g de x. E aí vocês só precisam ficar atentos, porque ele pode ser negativo, como ele pode ser positivo, como ele pode ser negativo. Aí vocês vão só trocar os sinais. E aí vai surgir duas equações do segundo grau e vocês vão encontrar 4 respostas. Só que se por acaso as respostas forem se as respostas forem iguais, vocês não vão considerar. Então, por exemplo, encontrei como resposta 1, 2, 3 e 3. Como resposta não conta 2 vezes o 3. Conta 1, 2 e 3 só. Tá? Então, como vai surgir aí equações do segundo grau, vocês vão encontrar 2 raízes em cada. Então, são 4. E aí tem que levar em consideração as repetidas. Não pode colocar as repetidas. Tudo bem? Vocês vão conseguir fazer? Vão tentar fazer? Ok. Mais tarde tem geometria, tá? Se vocês puderem assistir, eu vou ficar muito feliz. Obrigada aí por terem ficado. E até 6 horas. Beijos. Deixa eu só tirar aqui.